3, 2, 1, tá valendo. Deixa eu só me preparar psicologicamente, porque, né, eu não sou o Cauê Moura. Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com esse nome aí, tá errado, tá escrito Sérgio Camargo, mas na verdade esse cara é o Vespero, o Vesper, né? E estamos aqui com o Jean Segovia, o novo astro dos quadrinhos, né? Autografando braços por aí. Em breve vocês já vão estar sabendo do que a gente está falando, porque temos provas, tá? E a gente está aqui para bater um papo sobre o mais novo lançamento que a gente está preparando para todos vocês, que trata-se de Vespero. Vespero é uma obra que é, pega o universo do músico Vesper, né? E transporta para um mundo completamente fictício, ou será que não é completamente fictício, assim? É, que coloca ali, seria como se fosse, não é bem uma história de origem, mas podemos dizer que é uma história de origem do Vesper, Serginho, e se apresenta para o pessoal, e em Ah, sequência passa a palavra para o Jean. olá, buenas noites, vocês estão bom? A história, vamos lá, né? Primeiramente, obrigado, uma satisfação, uma história legal, não só a da HQ, mas a que tem fora dele também, né? A gente pode chamar de uma história de origem do Vesper, né? Porque a gente bebe muito na história, né? Bebe muito do steampunk, que é da minha antiga banda, né? É da Veina Mecânica. Então, por origens, né? Por que não dizer isso? Mas também tem influência do Você Não é Especial, né? Da música. Tem uma série de reflexões ali sobre esse herói, né? Sobre as revoluções, sobre as lutas, sobre amor também, né? Que é o que move tanto. Mas, assim, sem dar spoilers, né? Sem dar a história ali, é, eu acho que a gente pode usar como uma origem, sim. Eu acho que dá. Eu acho que tem tudo a ver com essa origem, né? Inclusive, como que ganha a calça listrada, né? Como que, enfim, como que vai mudando, né? Aquele personagem para chegar no vespeiro, né? É legal quando a gente fala de temas que é botar a mão em vespeiro, né? Que é botar a mão no vespeiro. E a gente fala E, assim, na história, o personagem ele é um músico, mas a história não trata de música. Ela é uma história de origem, e eu acho que é interessante isso, ela é uma história de origem de um personagem que é, ele já é politizado na história, e ele vai conseguindo redirecionar o ódio dele, a vontade dele, né, o ímpeto de mudança, ele vai direcionando isso de uma forma cada vez mais precisa até que aquilo vai gerando uma movimentação maior, né? E fazendo até não exatamente uma sinopse, mas dando um contexto para vocês, o Vesper ele é um operário que está numa fábrica de armas, a fábrica do Santoro, e eles se organizam ali em lutas clandestinas para poder tanto despejar o ódio que eles têm, a raiva do dia a dia, quanto também para descolar uma graninha ali. É, e acontece que o Vesper é justamente o cara que ele é, sabe que está errado, ele não desiste de lutar, literalmente, mesmo que ele precise apanhar muito para fazer as pessoas entenderem. E foi uma história que até eu queria fazer essa pergunta direto pro Serginho, que é o negócio seguinte. É, eu acho que vale a pena não exatamente entrar no contexto todo, mas que eu acho que não vem ao caso, mas assim, você mesmo acabou de falar que veio de uma antiga banda, depois teve outra banda no meio do caminho, depois culmina agora num projeto solo do Vespero, mas o que não mudou foi essa sua super vontade e sua habilidade mesmo de trazer um universo para ajudar a construir como fala, essa persona, né? E isso é uma coisa que em todos os projetos, eu imagino agora olhando de fora, né? Eu imagino que toda vez que teve alguma coisa disso veio de você, porque
é uma coisa que você curte fazer e que você faz muito bem. E para quem não, né, acho que vale a pena falar do processo, apesar de eu estar lá como roteirista, o Serginho ele criou todo um universo com características que daria tudo muito bem para fazer um RPG, inclusive. Assim, ó, isso aqui é a Uhum. Fábrica Santoro, essa acontece nesse local e esses são os nomes dos personagens e tararéu, tararéu. E na verdade o meu papel foi justamente criar uma linha narrativa e conectar aqueles pontos, né? Mas o argumento em si ele vem do Serginho. Da onde vem isso aí? Nossa, uma coisa mó legal que você falou, né? Eu até daqui a pouco passar a palavra para a Jean. A gente, é, nesse processo de gostar de revoluções, a gente faz pesquisas. E uma das maiores pesquisas que eu fiz, junto com outros camaradas, é a da revolta de 1918 no Brasil e de 1910, principalmente a dos anarquistas de 1918, que foi quase a verdadeira intentona brasileira, né? Quando eles tipo, tiraram acho que umas 200 bombas na cidade de São Paulo e região metropolitana. E é doido o quanto que os caminhos vão, né, se juntando. A revolução, a ideia de uma revolução brasileira sempre foi, continua sendo, e, sabe, é o que nos move, né? A nossa utopia vaselina, né? A gente é o que me move. E aí, no meio desse caminho, eu fui buscar as músicas que tocavam na época também. Eu fui reouvir bolero, né? Eu fui, né, reouvir marchinha, até as marchinhas militares mesmo, mas também as de campanha política, e que são maravilhosas, tem sempre aquela estrutura, para quem gosta de teoria musical, né, a estrutura harmônica do 1-4-5, né, e ela é maravilhosa. E o quanto que tem de possibilidades, eu comecei a, depois, né, do fim de um projeto de rock, né, eu acabei indo para essa música também da época, mas que era a música que tocava para os operários que estavam fazendo a revolução. Então, por que não, né? Se o bolero movia, né, esses operários, por que não tocar hoje de novo? Lógico, do jeitinho meio revisitado e tal. E a ideia de contar a história, eu acho que particularmente, assim, gente, o musicista, né? O músico que compõe letras e tal, ele não conta uma história em cima dela, não inventa uma história, acho que ele está perdendo, né? Porque todo mundo, toda composição cabe uma história, né? E eu adoro enxergar essas histórias, essas narrativas e tentar trazer para onde que a gente consegue mudar alguma coisa da nossa realidade concreta com isso, o que que dá para fazer. É isso, né? Essa vontade imensa ali de E Jean, explodir tudo. Jean, o negócio é o seguinte, a gente tá falando um papinho aqui, um papinho camarada. Será que esse é um projeto de esquerda radical? Ah, não sou eu que vou saber responder isso, não. Eu não tenho bagagem intelectual para responder isso, não. Mas pode ser que sim. Vou deixar no ar aí. E agora fala do processo de desenho, porque é interessante que é o seguinte, né? O Jean, a gente começou, eu conheci o Jean e ele logo participou de uma oficina há 2 anos atrás do Tenebras, que foi quando eu olhei o trabalho que o Jean fez e eu falei assim, Jean, você tá ligado que você vai ser um dos mestres dos quadrinhos, né? Ele vai falar, porra, toda vez que fica falando isso. Mas eu vou, porque quando você fala 1000 vezes, isso vai se concretizar. Ah, E. Não, e a parada é que o Jean começou a ilustrar outros projetos, ele fez o Boca de Lobo em parceria com o camarada dele. Ele fez um projeto na Misto Frio 1, que ele desenhou uma história que hoje eu vou ler e eu acho que não faz o menor sentido, eu faria totalmente diferente, mas tudo bem. O desenho tá legal. Depois ele ilustrou agora o nosso novo sucesso, que é o Nostalgia, que foi um super projeto que a gente fez. E você nostalgia vê tá demais. claramente uma crescente no trabalho do Jean. Eu tive a honra de ver o Jean defendendo o TCC dele também sobre quadrinhos. E você vê uma evolução, tanto no desenho, quanto uma evolução que eu acho que a gente acabou construindo junto, sem querer, né? Uma evolução narrativa, assim. A gente foi melhorando, cada um na sua função, né? Melhorando o jeito de contar a história, né? Tanto é que
nesse projeto no Vespeiro, a gente olhou e falou assim, cara, a gente em poucas páginas fez uma puta de uma história legal. Uhum. E a gente mesmo falou, mano, vamos dar uma esticada aqui, aumentar aqui pra melhorar e trocar isso aqui, tereréu. E acontece que a gente... É um projeto que a gente olhou, a gente conversando ali nos bastidores, a gente falou assim, cara, tamo orgulhoso desse projeto, né? E daí eu queria falar do seu ponto de vista de desenho, se você concorda com essa minha análise ou se você queria acrescentar alguma coisa, mas do seu ponto de vista, como que foi isso, assim? Não, eu concordo totalmente, assim. Eu acho que a tendência é que você vai fazendo cada vez mais de uma coisa, e você vai melhorando, né? Mas eu acho que para além disso, eu sinto que eu trabalhando com você também, né, que você foi o roteirista desse quadrinho, a gente fica cada vez mais confortável de, tipo assim, entender qual que é a ideia que o outro tem para a história, assim, né? E aí as coisas elas vão fluindo melhor, assim. E esse quadrinho é um quadrinho, na verdade, que eu tô desenhando há um tempo já, né? A gente entrou num hiato, assim, do meio da produção, depois eu voltei. E é interessante porque, assim, eu consigo ver já que dentro do próprio quadrinho já teve uma evolução, não necessariamente no traço, assim, eu não acho que meu traço mudou tanto, mas a forma como eu consigo enquadrar a narrativa, né? Tipo, cenas mais dinâmicas, enfim. É, e é legal também porque eu acho que a gente chegou numa estética muito legal para esse quadrinho, assim, que ele é um steampunk, só que ele é um steampunk brasileiro, assim, né? Então, é, sei lá, ao mesmo tempo que você tem, tipo, uns puta prédio gótico, assim, pique Bloodborne, assim, uns negócios, você também tem, tipo, casas que parecem centro histórico de qualquer cidade Um na... Fusquinha. Tá ligado? Tem Fusca, assim, enfim, então acaba virando uma salada de coisas assim, mas o Brasil é meio que isso, assim, né? Você vai em qualquer centro histórico de cidade, aí você tem uns prédios, tipo assim, barroco, e do lado tem um prédio comercial moderno que é todo de vidro, assim, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa é legal explorar nessa história, assim. E até, assim, agora voltando a bola pro Serginho, a gente, como eu falei, a gente tinha um universo inteiro a ser explorado, né? A gente resolveu fazer um recorte ali que fazia sentido para ser uma história fechada. Mas a gente precisa coletar as opiniões do público, né? Mas é um projeto que abre espaço pra gente contar um monte de coisa, né? Isso que é legal. E, e esse recorte em específico, é, eu não posso falar como ele termina, Termina. mas ele é um recorte que você vai ler como um conto em quadrinhos e você vai sair assim, caralho, sim, vamos fazer alguma coisa, porra, é isso. Isso é o que você, toda vez que você vai dar um show, é isso que você também quer despertar nas pessoas? Tipo, o quadrinho é uma Sim, extensão do seu projeto, ou você vê como uma... sim, e o RPG que talvez saia depois, você falou aqui, eu lembrei que tem o pessoal lá do Bazar Bizarro, que eu preciso retomar a ideia do RPG, que a gente já começou a conversar, mas tem outras galeras também, e também a ideia de fazer stickers, de sair, né, colando, ou mesmo de lambi-lambi depois dos shows com a galera que curtiu, sabe? Então, legal, vem, curtiu, leva uma camiseta da hora, mas vem fazer uns lambi com a gente também. Legal que você curtiu, mas vamos se organizar. Saca? É essa brisa mesmo, e quanto mais a gente conseguir fazer, mais espaço a gente conseguir alcançar, né? Mais lugares a gente conseguir ocupar, melhor. Então, tipo assim, eu brinco, né? O Vespeiro ele tomou um mote de um tempo pra cá de música de corno com consciência de classe. Porque, de fato, eu faço bolero, eu faço valsa, né? É uma música. Isso foi uma piada que surgiu no primeiro show meu com a Morcego, é mó legal, uma banda grande assim. E aí o dono do bar chegou lá e falou: Ele viu eu tocando com violão, gostou do som, mas ele falou, zoando, né? Essas músicas de corno aqui no meu bar, caralho. Aí eu, putz, então, da hora, é isso, é uma música de corno com consciência de classe. E por que que eu resolvi tanto fazer música de corno? Justamente para dialogar com as massas, camaradas. Justamente para ter um alcance cada vez maior. Enquanto a gente fica fazendo só o som que a gente, né, tipo, mais ama e tal, legal, faça, mas não é só para você, né? A gente faz para os outros e, para além disso, a gente faz com um propósito, né? Se o propósito é a revolução, eu quero dialogar com o maior número de gente possível. Então,
Mas todas as escolhas estéticas e tal, lógico que tem alguns limites, né? Mas são pensadas em isso vai ajudar no processo de Revolução Brasileira, entendeu? Ou melhor, na minha contribuição para o processo da Revolução Brasileira, então faz mais sentido isso, né? É doido, né? Mas eu tenho uma banda de rock quebrado, que eu toco bateria, etc. Tudo bem, eu, demônio, eu. Não tem nada- E ela é bem anticomercial e ela, por mais comunista que seja, não tem esse compromisso, né? Já o Vespero é uma fala, não, vamos dialogar com as massas. A ideia é, né, conversar, tocar, que nem eu toquei esses dias, gente, mó legal, eu tenho dormido no carro e tomado banho com aquele esquema de posto de caminhoneiro, sabe? Que você toma um banho num container ali e tal. E esses dias, domingo agora, rolou de eu tocar pros caminhoneiros. Conheceram, trocaram uma ideia, pá. Quando viram, tinha um tempinho ali, os caras foram assar uma carninha no estacionamento, tudo errado. E aí juntou uns 15 ali e eu toquei pros caminhoneiros, cara. Os caras com umas camisetas, Brasilzão, pá, né? Deus acima de tudo, sei lá o quê. E assim, e foi mó legal. Eu dialoguei com as massas. Eu fiquei tão feliz, gente. Assim, é aí que eu quero estar, né? Os caras falaram: larga desse underground, vai pra rocha que você vai estourar. Eu falei: vou. Demorou, bora. Vamos tocar nos arrocha, sabe? Sorte Enfim, que, quem quiser sorte ouvir. que, sorte que eu sou muito centrado, porque a minha mente quase parou no eu toquei uma pros caminhoneiros. Não, e antes eu falava dormir com os caminhoneiros. Era lá ele de novo. Assim. Quem cortar e tirar de contexto já era, né? Se fosse só tocando, jogar essa frase, mas tudo bem. Mas que tudo isso aí também é dialogar com as massas, né? Tocar pros caminhoneiros pode ser, É, uai. É que eu não tô. Tem os meus limites. Tocou Mas profundamente, né? a tocou vontade do povo é profundamente. essa, mano. Mas faz parte, essa zoeira também faz parte, né? É mó legal a gente ficar mais divertido e a saída da palhaçaria também, né? Você falou do rolê. Uma das coisas que eu mais tenho feito, gente, é ser palhaço. No sentido de fazer algumas provocações com o público, mas com humor, entendeu? Rola umas paradas tipo, e, gente, bandido bom é bandido? Aí você tem que falar amor, baixinho. Aí tem alguns lugares que são mais tem uma formação já julgado e condenado. Aí tem outro que falou Legal isso aí. ressocializado. E teve uma pessoa que super se emocionou, que eu descobri que é um ex-bandido, né? Ressocializado, que foi condenado e está se ressocializando. Mano, chorou lá, falando para mim. Né? E eu vi uma desses dias que eu achei a mais legal. Bandido bom é bandido que assalta o banco para fazer revolução. É a melhor. Esse é o bandido bom. Como chama aquele cara lá que matou o burguês americano lá? Bandido bom é bandido que dá É, tiro na cara de burguês. Não sei, eu não não sei, estou apoiando nada disso. só tô falando do que YouTube, aconteceu, né? eu só estou citando, não sei se é bom. Olha, o que significa bom para você? Até Enfim, é interessante a gente ter. Eu não vou ficar falando da minha experiência, mas depois eu vou fazer um comentário. Só que antes, olha que interessante, né? A gente está falando de dois universos que têm um tipo de alcance do público que é diferente e temporalmente é diferente, né? A gente está o quê? 6 meses, 8 meses desenhando e escrevendo esse projeto e só depois que a gente vai saber o que o público vai fazer, né? Pela natureza do quadrinho. E daí lá em 20 minutos o pessoal acabou. Né? É isso. Você fica um ano inteiro pro cara ler em 20 minutos. Agora, a música é diferente. Você, você tem a performance, você tem ali. Todo show é um produto novo, é uma coisa nova. Por mais que é a mesma música, ou você faz o mesmo repertório, cada show é uma experiência única e tem uma energia diferente e depende do público, né? Então, é maravilhoso. quando você pensa, Jean, agora é o momento, quando você pensa nisso, assim, imagina que toda vez que você fosse fazer um desenho de quadrinho, você fosse fazer para um público te olhando, assim, o que você pensa que é um show musical? Assim, isso que eu queria chegar. E depois vai fazer sentido essa pergunta, tá? Eu não sei se eu entendi exatamente, assim. Tipo assim, de, a pergunta é no Ao sentido vivo. de que agora, em teoria, teoricamente, eu tenho.
eu tenho um público, mais ou menos isso, assim? Não, Tipo, não. tem. É que a parada é assim, o quadrinho depois que você publicou, beleza, a gente pode fazer uma nova edição, mas você Uhum. publicou, tá publicado. Se Aham, o Serginho faz uma música que ficou horrível no aquele show, no outro ele melhora e tá legal. Então é isso que eu tô falando assim, você tem. São dinâmicas de recepção diferente, né? entendi. É, era mais De pra fato, não tem uma entender. apresentação, né? Desculpa te interromper, de fato, não tem uma apresentação constante da HQ, né? Não é É, uma parada que você vai fazer uma tour com a HQ, né? Eu já vi uma galera fazendo cinema, tour de lançamento do curta. Como se fosse uma é, banda, vai viajando as cidades e vai fazendo exibição. Mas, de fato, ao mesmo tempo que a conversa cada hora é um lugar, etc., né? A hora da prosa vai mudando, mas o trem tá lá, entendeu? Tipo, é, se sua voz tava rouca no dia, não vai mudar nada na apresentação porque né? eu até ia jogar a bola pra você, justamente pro Serginho depois, que ia ser. Tá, e você que é acostumado a fazer um show atrás do outro, tô vendo lá seu Instagram, tipo, toda hora você tem um show ali marcado, não sei como você aguenta. E aí é frustrante pra Socorro. você ter que esperar uma página ser desenhada, é isso que eu quero dizer, entendeu? Assim, É, porra, tem que toda ficar vez. esperando o negócio ser lapidado ali, porra. Eu tenho. Ah, então, já aproveitando, eu tenho um rolê, para além dessa frustração ou ansiedade do negócio, enfim, às vezes não andar tanto, eu tenho um rolê muito grande com a morte. Eu tenho uma relação de tipo, o pessoal brinca, né? Por que você faz tanto show? Porque eu posso morrer amanhã. Então, pelo menos eu fiz o máximo de show que der. Por que você quer gravar dois? Vai lançar o segundo álbum agora, com parceria com o Veganaço. Tudo der certo em outubro ali. Segundo álbum no mesmo ano, saca? Com 16 músicas, mais, sei lá, vai ficar umas 15 no segundo e tal. Tipo, porque eu posso morrer amanhã, porque a vida é efêmera. E você conhece um monte de gente que morreu do nada, todo mundo conhece gente que morreu do nada. Amanhã pode ser nós, amanhã pode ser eu, e eu não gravei a música. Eu não lancei HQ. Entende a doideira? É o meu medo de morrer, literalmente, assim, que me faz produzir a arte. Porque antes eu talvez não levasse tanto a sério, eu não tivesse tanta essa urgência, né? Tem tudo a ver com medo de morrer. Então, sim, é super angustiante para mim, mas eu tento lidar com o tipo, porque eu também não quero lançar de um jeito que fique, né, meia boca. Mas eu quero fazer, mas o meu fazer é muito. Quero, e se precisar, vamos varar a noite, terminar o negócio, entendeu? Tal. Mas eu entendo que cada processo é um processo também, não é É assim, né? engraçado. Com o tempo a gente vai ficando mais. É engraçado porque eu me identifico muito com isso, porque e aí é onde que eu ia chegar também, né? Porque esse projeto ele é uma satisfação pessoal pra mim também. Porque, cara, se você pegar minha vida pregressa à editora Mistifório, acho que todos os projetos têm música e desenho. Música e desenho, música e desenho. Então eu tenho um Eu monte tenho um de, aqui. eu tenho um monte de música gravada que foi na mesma pegada, eu sempre fui o antes feito do que perfeito, justamente por isso. Fala, mano, eu preciso gravar, porque eu preciso deixar alguma coisa. Se eu não gravar agora, eu não vou gravar depois, aí já era. Essas mesma pira. Na verdade, não é uma pira, né? Assim, a gente sabe Ideia que a boa. gente não pode controlar isso, então a gente pode controlar outras coisas. Vamos deixar a nossa marca, mas meio que é isso. É, e isso é uma satisfação pessoal. E ver. Porque o que que acontece? Você deve saber muito bem, né? Cara, todas as bandas que eu tive terminou, porque não tinha como continuar, porque você tem que encaixar visões diferentes de pessoas diferentes e não dá pra fazer tudo. A banda tem que ser a gente brinca que é um casamento com todos os membros da banda e se não der certo, tem que ser muito assertivo, tá ligado? E eu tinha a banda que queria fazer só cover de Green Day, beleza. E daí eu queria compor, nunca achei ninguém, daí eu tive que gravar sozinho. Quando eu finalmente ia gravar, veio a pandemia, daí eu gravei todas as músicas que eram full instrumental, virou tudo voz e violão. Mas eu sempre tive essa insegurança de, beleza, as bandas não deram certo, por que que eu não comecei a tocar sozinho por aí? Eu tive essa insegurança, então assim, ver o Vespero e atingindo essa marca, pra mim é uma satisfação pessoal, porque por mais que não é a minha, mas assim, você entende Legal. assim, você vê, Uhum. da hora, velho, que da hora.
Nossa, né, muita gente de banda porque é foda ter banda, né, mano? E uma das coisas que eu tô fazendo é, tipo, eu não faço essas coisas tudo sozinho, né? Eu sou um cigano acompanhado. Eu pego os malucos também que tá com o Pato Ataca, às vezes não consegue tocar com a Topsy Turvy, a banda dele ali, eu tá no corre, ele fez uma tour comigo. O Padova, lá de Mogi das Cruzes também, o Marlon, que é da Fibonacci, todo mundo de banda, pá, 30 bandas, não sei o quê, mas mesma coisa. Ah, enroscado, ah, não sei o quê, às vezes não dá. E aí você consegue sair, tipo, de liberar esse fluxo, né? Hoje eu tô com uma banda de novo. Hoje, inclusive, esse final de semana eu vou tocar, só que aí é pra tocar batera. Aí é pra, né? É uma satisfação pessoal level 200 pra mim, assim, tipo, é muito, né? Tanto que o Respiro cancelou um show esses dias lá, porque o cara marcou a agenda errada, não sei o quê, e eu falei, puta, que delícia, eu vou ficar domingo em casa, tá ligado? Tipo, em outros tempos eu ia chorar, cancelou o show, que bosta, tá ligado? É doido isso. Com o tempo, eu imagino que vocês vivam isso também na Mystifone, né? Uma parada de tipo, por mais que tenha tesão pra caralho envolvido, vai virando trampo, tudo vira trampo, né? Tudo tem os compromissos, tem o corre, puta, tem que terminar os balãozinhos, né? É normal, é normal. Nada é 100% tesão, 100% que saco, nada. Até se você for trabalhar no escritório de contabilidade, chato pra caralho, vai ter alguma coisa que você vai achar da hora. E até A saída, trabalhando né? na Mystifone, vocês vão ter alguma coisa chata, né? Então, esse equilíbrio, né, de conseguir dar vazão para quem é do rock, da banda, do coletivo, e conseguir fazer algo sozinho, e ao mesmo tempo, sei lá, eu tô sentindo agora a necessidade de, tipo, ter alguns lugares maiores que chamam, um festival que chama, que eu vou ter que levar uma banda, entendeu? Vou ter que fechar alguns parceiros ali para tocar fazer uns backing vocal, sabe? E os pum, tch, né? Os bagulho de circo lá que tem. Já tá chegando esse momento, graças a Deus, mó da hora, tá ligado? Tipo, de tocar nos festival grande. Teve o Cruza lá da Unesp, né? Do Instituto de Artes, foi do caralho. O Festival Fresta lá em São José do Rio Preto, também um festival de teatro grandão, assim. E esses daí já dava pra, tá ligado? Já, porra, faltou, né? Sabe quando você sente? Já, devia ter. E tocar com VS eu já toquei, não é a mesma coisa. Não, 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 não. Perde a liberdade da improvisação e tal, não é tão legal. Sabe? Não sei se vocês são a favor ou contra o VS. Tem a galera que é anti-VS pra caramba, e a galera que é pró-VS. Sabe? Eu tocar com. Cara, eu não vejo problema nenhum, de verdade, cara. Tudo no fim Você é das contas pró. vai passar por um filtro digital, velho. É. É, total, mas ao vivo você tá lá tocando e de repente vem um som de baixo ali. Tum, 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 pom, Ah, pom, mas. pom, tá ligado? Não é Não, estranho? eu tô Cadê o ligado. cara? Cadê o baixista? Tô ligado, mas assim, o que eu escutei uma vez do, do Iron Maiden, olha só. Foi, cara, o estúdio é um laboratório de experimentação, o show é outra parada, cara. Ah, É uma outra coisa. Porque você vai botar, se for o teu intuito, né? Cara, você vai botar uma orquestra, você vai botar 60 vozes, você não vai ter 60 vozes no show, mas você vai fazer no estúdio, você vai fazer o que a experimentação. Eu não sei, se você não concordar comigo, também manda eu me não, ferrar eu e cala a boca. concordo. Assim, cala a boca, você não conseguiu. Você não conseguiu, seu músico falido. Eu concordo, para, eu concordo. O que eu falo é sinto falta de alguém no palco tocando aquele bagulho comigo, entendeu? Às vezes E você nem, né? chama os O caminhoneiros. barulho é imenso. Oi? Chama os Aí chama os caminhoneiros. caminhoneiros. Aí, tadinho, eles nem sabem os back vocal lá. Eu vou falar, então, aqui, ó. Oh, tipo, aí vai sair outra coisa ali, talvez. Aí eu precisava, tipo, é sério, eu tava vendo com os amigos, inclusive, pra fazer essa caminha, né? Só um. Nossa, bate forte aqui. E aí dá um. Porque já é um negocinho e já é uma pessoa só, não dá muito trabalho, entendeu? Mas assim, se quiser brincar ali, se quiser fazer tudo, colocar o circo inteiro aí fudeu, aí vira um gogô bordelo das ideias ali, sabe? É da hora, né, gente? Eu gosto. Eu acho que assim, é muito bom poder tentar fazer revolução com música. Isso tem sido maravilhoso de novo. Mas quem acha que a revolução vai vir só da arte tá bem errado, Então, é né? isso que eu ia perguntar. Eu ia jogar a bola pro Jean. O Jean, pra quem não sabe, é um cara bastante politizado, por mais que ele fica aí desenhando no quarto. E eu queria perguntar.
que a gente já vai encaminhando aí para os momentos finais, mas eu queria, não vou deixar o Jean fora dessa. Jean, a arte é o suficiente? Não, acho que nada é o suficiente, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que estar ocupando todos os lugares, todas as esferas, assim, inclusive a arte. Eu acho que a arte, ela não só pode, mas eu acho que ela deve ser utilizada para isso também. Não só para isso, né? Tipo, eu não acho que ela se resume exclusivamente à militância, mas eu acho Então, aí que você já foi, os leninistas piraram, né? Leninistas não, né? Os stalinistas, como o pessoal brinca, né? Stalinista, que seria dessa ideia aí. Não pode arte sem revolução. Se a arte não tiver Ah, revolução, não, ela é meio não, besta, né? é óbvio que é uma brincadeira, mas é que a gente tem sempre Aham. uma treta de que do utilitarismo da arte, né? De que por que a arte não pode ser inútil? Por que a gente não pode, às vezes, simplesmente é, usar a arte simplesmente por uma satisfação pessoal momentânea? Por que não? Entendeu? Por que que... é que eu iria além, assim, até, porque eu acho que uma coisa não se desprende da outra, Ah, necessariamente. Tipo assim, se você tá produzindo uma arte que é inútil, mas, tipo, que ela tá saindo de uma coisa muito particular tua, de um sentimento que você tem ali, sei lá, se você já é naturalmente uma pessoa politizada, eu acho que uma coisa atravessa a outra, assim, é. sabe? Até porque a gente é tão complexo que às vezes o cara que ele não é politizado, mas a experiência acumulada que ele tem botou alguma coisa ali que você despertou alguma coisa ali, que É, você viu alguma coisa ali. total. Então eu acho que realmente é por aí mesmo, assim. Eu acho que vai mais da relação da arte conversando com a pessoa do que o autor realmente queria dizer, né? A revolução será feita com organização, não com frase de efeito, ou, tá ligado? Punchliners, como eles chamam nos slams, né? Revolução é feita com organização, com ação, com materialidade, né? A arte, ela lida com simbolismo, ela tem uma música recente, que deve estar no segundo álbum, que fala isso, né? A arte até inspira a mudança, né? Mas sem condição não é só lambança, tá ligado? O artista precisa de pão, obviamente, mas a ilusão de que a arte é a educação, eles falam muito isso também, que a educação vai fazer um processo. Não é porra nenhuma, irmão, o que vai é a organização. A arte, no máximo, a educação inspira, né? Que bom que a gente seja inspiração, precisa-se de inspiração, tá foda, os tempos são sombrios. Mas, é, para além da inspiração, a gente precisa de ação, né? O que faz é a materialidade. Então, tipo, né? Estamos organizados, estamos, pô, mexendo, né? Em algumas estruturas. Pô, eu vi, agora licença aqui, né? Eu vi o Mistifório nascer, né, crescer e agora Vai ver morrer. tirar a carta. Não, morrer vai estar longe, peraí, né? Tirar a carta, tá ligado? E tá começando agora a tirar o brevet para voar. É mó legal, sabe? Isso é muito, Pô, fiquei muito feliz, foda velho. de ver. Tipo, bom legal, eu vi essa curva, né? Esse foi um dos A elogios galera mais que foi legais fechando. que a gente já recebeu, velho. De verdade, assim. Ó, É nóis, porra. credibilidade pra Não, isso. porque nós tava lá, né? Nós tava lá enchendo o saco, lembra? Nós conversando, vamos falar que é real. Falando com o pessoal da Soberana, na época, gente, conversando com o Ian Neves, conversando com Joãozão, e a gente falando sobre as táticas e coisas. E aí eu pilhando a cabeça de Alexandre, vai. E aí depois do tempo você, pô, Serginho, eu tô com umas ideias aqui, acho que vai virar aquilo lá que a gente conversou e tal, não sei o quê. E você pegou e botou para fuder, né? Aí veio o Jean, veio mais. Cara, eu fiquei assim, embasbacado, porque a gente tava lá atrás, eu travei o projeto, porque eu sou enrolado do caralho, aí volta, e aí de repente, quando eu volto, tipo, caralho, eu peguei um Fusca, de repente eu tô no, né, mó galera, o bagulho tá andando, tá voando. Isso é muito massa, eu me sinto muito sortudo, de verdade, assim, tipo, É que, é legal, assim, né? na verdade, puta, até as pessoas acham que tudo tem uma super estratégia por trás, e na verdade, mano, é tudo orgânico, velho. As pessoas vão se passando, uma pessoa vai inspirando a outra. O Jean eu conhecia no mesmo evento, lá na Nipo em Campinas, foi no mesmo evento que a gente se conheceu. O Jean tava panfletando lá, é, foi isso, Eu assim. também. E você vai vendo
E é isso que é a parada, porque isso que aconteceu com a Mistifório, na verdade, isso, aproveitando o papo despolitizado, né, é justamente um rompimento que eu tive com aquele discurso liberal mesmo, que a gente é pego na arte, que assim, ó, que a gente precisa fazer tudo sozinho e que a nossa arte, a nossa visão sobre as coisas e a gente é especial, e daí faz um link com a fala, né? Você não é especial, Ninguém rapaz. E quando você se descobre que junte. você não é especial, você se liberta. Porque se fosse há 3, 4 anos atrás, eu ia falar assim, Serginho, eu vou desenhar e escrever esse negócio aqui. Quando eu falei, mano, o Jean, olha só o Jean, olha o trabalho do Jean, olha o meu desenho. Vocês vão falar assim, então, parece, né? Quando você descobre, agora isso pra tudo. Isso pra tudo. Quando você descobre, tem uma pessoa que tem uma habilidade de escrita melhor que eu, ela pode fazer uma leitura crítica, ela pode fazer uma revisão, ela pode, sabe? Quando você vai somando a habilidade de outras pessoas, o seu trabalho aumenta. A percepção sobre o seu trabalho também aumenta, porque tudo vai ganhando corpo, entendeu? E aí, quando você vai quebrando isso, você vai falando, olha só, tá tudo ficando melhor. Por quê? Porque eu não tô sozinho. É exatamente isso. Uhum. E é muito foda você fez. Só que ainda assim, o que dá um pouco de desespero é a gente conseguir ir começando a se libertar disso, mas ver que não é fácil assim. Não é fácil porque a gente está na era de tudo tá, parece estar ao nosso alcance, tudo parece fácil de, 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 de você concluir, de você concretizar e realmente você tem acesso à informação de um jeito mais fácil. Só que a precarização vem junto também, né? Hoje em dia você trabalha e você trabalha sem direito, mas você também tem que ter o seu próprio equipamento e você tem que ter tudo e você não pode ficar doente. Então a gente realmente está numa parada que assim, a gente tá num turbilhão de tudo falando pra você ser a única coisa que importa no teu mundo, sendo que o que importa é você se relacionar com outras pessoas e não sei nem se eu fui confuso demais, mas falei Eu do não meu fazia as coração. coisas. Meu coração. Não é, não é sobre não poder fazer nada sozinho. Pelo amor de Deus, faça as coisas, né? Mas a questão é isso, se junte, se der para juntar. Se der para juntar e tiver uma parceria legal ali, e não precisa ser uma banda, aquele casamento para sempre juntos, a parada, até, não, pelo amor de Deus, pode Que ser um seja eterno enquanto relacionamento, dure. relacionamentos abertos na arte, né? Porque aí você tem uma meta, tem um negócio, tá, vamos fazer um negócio junto, né? Tá, vamos fazer que nem aqui, nós resolveu ter um filho, né? Vamos ter um filho na arte? Vamos, uma HQ foda e tal, conta uma história lá. E, pô, né, vai crescer, que espero que, né, vá bem o filho. Mas também, se não for, valeu também, sabe? Tipo, é aquela coisa do, não, juntamos É. as forças. E a tendência, geralmente, se tiver bem organizadinho, tiver conversadinho, pá, é ficar do caralho, é ficar melhor do que se você fazendo sozinho. Sempre é, E é por né? isso Essa que você ideia. aí que tá vendo esse vídeo aí e curtiu o HQ depois que você já leu e viu esse vídeo, manda elogio, tá? Não vale só ficar mandando crítica negativa. Pode criticar negativamente também, tá? Não tem problema nenhum. Mas, porra, manda um elogio aí, mano. E ó, vou falar um bagulho que eu realmente tô acreditando, assim, nesses, não é tipo da boca pra fora. Esses últimos tempos eu me pego pensando nisso, assim. Eu acho que, pô, se você faz um bagulho que você curte, que você realmente acha que você é bom, eu acho que continua fazendo isso, que eu acho que isso tem um potencial de organização muito grande, assim, porque tipo, você vai estar atraindo pessoas pro que você tá fazendo, assim, tá ligado? Pessoas que também se interessam por aquilo. A gente tinha falado da arte aí, né? Assim, como tendo potencial de organização. Mano, nem que seja arte inútil, assim, se for um bagulho que pega no desejo das pessoas, assim, eu acho que você vai criando uma comunidade ali, sabe? Então, enfim, eu acho que é Não, mas por tá aí. Sim, certo, porque no fim das contas você tem que pensar, cara, isso também foi um choque para algumas pessoas. Cara, quando você fala assim, mano, eu quero fazer isso, naturalmente você precisa se aproximar de pessoas que já fazem isso, é simples assim, né? É. Você vai respirando aquilo, entendendo aquilo, aprendendo aquilo. E é muito legal o processo, né? E a Miss Fora é isso aí, é um negócio orgânico pra caramba. E eu acho isso foda, que faz parte da história. Cada coisa vira cada obra vira um, um registro histórico da própria construção da editora. Isso é muito legal, cara. Acho que poucas
poucas empresas têm isso, tá ligado? Que é uma empresa ainda, não é um coletivo, porra. É. Né? É uma empresa. Então, Eu vou compartilhar as dívidas com todo mundo também. os boletos chegam, exato, né? Não se paga boleto com elogios. Quiser criticar, pode criticar, mas manda o Pix também, caralho, né? Não é só pra criticar, tipo, é doido isso, né? Eu gosto muito da ideia de a gente se juntar com as pessoas pelo rolê inútil mesmo, porque na verdade é a junção de pessoas que faz a revolução, não é a gente falando sobre revolução, né? É a junção de pessoas, né? É a organização das pessoas. Ó, Você não consegue juntar, fodeu. pra gente ir pros finalmente, eu vou deixar vocês numa enrascada, tá? Que eu quero fazer uma pergunta pro Jean, dessa vez não vai ser tão confusa, mas assim, e depois vou fazer o vice-versa. Jean, não enrola dessa vez. O que um quadrinista pode falar pro público do vespeiro, o público que curte música, o público que tá. O que um quadrinista pode falar pro pessoal da música? Cara, eu acho que se você gosta de música, não tem por que você não gostar de quadrinho, porque eu acho que tem um tipo de quadrinho pra todo mundo. E eu acho que todas as outras artes se beneficiariam se olhassem pro que tá sendo produzido nos quadrinhos, principalmente brasileiros, assim. Acho que seria isso. Foda. Isso não foi Nossa, ensaiado, na tá? minha Não foi cara! ensaiado. Puxa, Agora, muito, muito agora, boa. Vesper. O que um músico pode falar pro público de quadrinhos, pro pessoal? Eu sei que os públicos têm intersecções, mas assim, o que um músico pode falar pros quadrinistas, pro pessoal que curte quadrinho? A resposta mais A fácil seria assim, música, leia com- Vespeiro e você vai saber. lindo, né? Vai entender lá. A música, toda música boa, ela inevitavelmente conta uma história. Contam-se histórias com música. E se você gosta da história que é contada com a música, geralmente são das músicas mais legais, você vai gostar das histórias contadas com a HQ, porque quem gosta de história em qualquer formato, gosta de buscar qual vai ser a saída de cada personagem, qual vai ser a atitude de entender cada personagem, né, de entender as motivações. Quem gosta de história, quem gosta de série de TV, gosta de história, vai gostar de HQ. Eu, particularmente, sou um cara que voltou para HQ depois de velho, gente. Eu voltei a consumir de verdade agora, sei lá, faz uns 5 aninhos, 6 aninhos. Eu dei uma parada no gibi ali atrás e olhei e falei, caralho, o que que eu tava perdendo, mano? É como se eu, tipo, sabe, não soubesse mais ler, tá ligado? Eu voltei a ler, manja, tipo, você perdeu uma habilidade, assim, os quadrinhos são uma maneira, né, HQs, enfim, mangás, são uma maneira de contar história maravilhosa que a gente, sabe, tem que curtir. Se você gosta de história, você tem que consumir isso na moral, tá ligado? Ah, vai barato, mais caro, etc. Mas vale a pena demais. Eu agora tô com uma coleçãozinha aqui já, tá bacana já, tá ficando chique, né? Inclusive, tem um do Jean, das antigas, o do Ratinho, né, da Boca de Lobo. Ah, sim. Aí, tá aqui, tá aqui. Logo vai ter o Aí, vespeiro aí também. logo menos, né, o próprio. É assim, é uma... Você que gosta de histórias consuma HQ, leia HQs, não só do Vespeiro. Olha o repertório da Mistfore aí, velho. Dá uma olhada, tipo, mó da hora. E se não quiser Mistfore, dá uma olhada no repertório dos amigos. Tá cheio de coisa. Nossa, e HQ independente. Vai lá na loja Monstra. Se perca lá em quantas opções de quadrinho independente foda. E tem todo um cenário underground aí que você não conhece. Falando em Você que loja é fã do monstra, underground? isso aqui vai ser publicado antes, mas tudo indica, tudo indica que teremos um lançamento na loja monstra, tá? Se não acontecer, é porque caiu um meteoro na Terra, que a gente vai fazer de tudo para isso acontecer. E aí, podemos esperar, Serginho, Meteoros Vesper? caem. Podemos Meteoros esperar caem. um showzinho pra galera? Mas, Hã? com certeza. Mas aí você vai querer com VS ou CVS? Que ultimamente eu só ando fazendo no pelo. É tipo violão e. Eu não vou opinar nada. Decisão é Eu tua. só quero presenciar. Só isso. Vai ser maravilhoso. Com certeza. Pra caralhaço.
tô arrastando, já tô chamando gente, não tem nem a data ainda. Eu não É espero sério. nada menos do que um monte de caminhão chegando com um monte de gente dentro, tá ligado? 5 mil Cara, pessoas é uma meta razoável? 5 mil. Cinquinho. 5 mil pessoas, né, do interior inteiro ali, 019, 012, todo mundo vindo em peso ali. O Brasil vai Imagina, parar de tanto caminhoneiro que vai ter nesse show. vai ter a nova greve dos caminhoneiros, vai ser culpa do vespeiro. Muito foda, pô. Imagina, meta 2000, meta das eleições agora, tá ligado? A gente que vai dar o golpe, Não filho vamos da entrar nesse puta. Agora tema nós. aí, senão a gente vai perder uns públicos aí. Nossa, é verdade, não, pera, desculpa. Mas, Tô gente, falando bem valeu de demais. caminhoneiro, Quer dar galera. um último recado aí, Jean e Serginho Vesper Camargo? E eu? É. Pô, o quadrinho tá muito foda. Leia. Acesse aí mistiforio.com/vespero. Último recado de verdade, para quem ainda tá numa, se, eu vou ler, não vou ler. Esse processo de criação do quadrinho, ele tá muito maturado. Ele teve, tipo, uns 2 anos, na moral, de processo, não só de o finalzinho e tal, de processo, de discussão, de muda, de não sei o que. Então ele tá muito lapidado e tá muito gostoso. É, o resto é pagação de pau pra Mystifório, que né, é da hora pra caralho mesmo, os meninos é bom, os roteiristas é bom, né, os meninos do traço aí rabisca bem, mas a parada é que, para além de tudo isso, foi um processo muito azeitado, tanto que nós tá aqui sem ensaio, tá ligado? E tava legal, a prosa, sabe, sai, o processo vai, é isso, tá bem azeitadinho, tá redondinha, tá gostosa, enfim, mas só se você quiser, obviamente, né? Se quiser. E se Eu tô você tiver confiante dinheiro que também, vão tá pedir esperando mais. um jeito. Igual um belo show que tem o Bis, eu tenho certeza que o pessoal vai querer mais, velho. E até que tá da hora, velho, tá da hora. O universo ali, só de você olhar o desenho ali, você vê aquele mundinho ali, você fala, mano, tem um negócio diferente aqui. Foda demais. Tem muito potencial aquele universo. Vou fazer um RPG da próxima. É. Imagina. Aliás, tem até Primeiro RPG da elfo. minha história. Tem até elfo. É verdade, tem elfo. Tem o elfo, tem o elfo. A gente manteve, né? Da hora. Viva os elfos na história. Viva os elfos. É nóis. Gente, valeu demais. Até a próxima. Você está ouvendo isso ou ouvindo isso, porque vamos publicar no Ouvido Mistifório também, para você que não quer ver nossas belíssimas caras. E um abraço a todo mundo, pessoal. Valeu, falou! É nóis, gente. Foi.